Queridos, eu quero fazer um comentário hoje sobre Mateus capítulo 16, do versículo 13 até o 18. O irmão pediu para que eu fizesse algum comentário a respeito disso. Vamos tentar aqui em pouco tempo atendê-lo e também para quem quiser saber um pouco mais ou entender como nós enxergamos alguns textos das Escrituras e fazemos as nossas colocações, tá bom, queridos? No livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quem diz? É como ele dissesse para o povo: quem eu sou? Vocês que andam por aí ouvindo isso, aquilo, o povo diz a meu respeito o quê? Quem eu sou? E eles responderam: uns dizem João Batista. O senhor tem o espírito de João Batista. Outros, o senhor tem o espírito de Elias. E outros dizem que o senhor é Jeremias, que tem o espírito de Jeremias. Ou algum dos profetas. Aí o Senhor Jesus disse, olhando para eles, disse assim: mas vós, continuou o Senhor Jesus Cristo, quem dizeis que eu sou? Vocês que andam comigo, vocês que estão desde o início comigo, eu chamei vocês, quem sou eu para vocês? É uma pergunta. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque senão nós ficaríamos aqui. Poderíamos fazer essa seguinte pergunta para você: quem é o Senhor Jesus para você? O Senhor Jesus Cristo perguntou: e vocês que estão aí, estão comigo, me acompanham, vê as mensagens, as pregações, vê operação de milagres, gente morta sendo ressuscitada, gente cega tornando a ver, ganhando visão, paralíticos andarem. Quem eu sou para vocês? Aí, alguém se habilitou lá em responder. Respondendo quem? Simão Pedro. Sempre Simão Pedro. Pedro sempre tomou a frente das coisas erradas também, porque ele sempre achou que ele era o cara, que ele podia responder tudo. Olha só neste fato, neste acontecimento. Ele diz, versículo 16: respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que resposta poderosa, né, irmãos? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Sabe o que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo para Pedro? Pedro, não fica arrogante aí, achar que você é o cara, não. Sabe por quê? Porque não foi carne nem sangue quem te revelou. Não foi você. Mas foi meu Pai que está no céu. Você está dizendo aquilo que Ele está falando através de você. É meu Pai que disse, só usou você como um instrumento.
Eu, Pedro, não acho que você é o formidável, não. Não fica orgulhoso, não, é arrogante. Porque foi meu pai que disse, através de você. Certo, você foi instrumento, mas foi meu pai que disse. Muito bem. E também eu te digo, versículo 18, que tu és, Pedro, que tu és um pedregulho. E sobre esta rocha, sobre esta pedra, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que o Senhor está dizendo? Pedro, você viu a resposta? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo? Aí o Senhor Jesus Cristo disse, Pedro, isso não é carne nem sangue, não é você não. É meu Pai que está no céu. É meu Pai quem te revelou. Muito bem. Mas eu também digo, o Senhor Jesus, olhando para Pedro, diz, Pedro, tu és um pedregulho, uma pedrinha pequena. E sobre a rocha que sou eu, edificarei a minha igreja. Por isso que a igreja do Senhor Jesus Cristo é a igreja que hoje, corpo, e ele é o cabeça. O Senhor Jesus Cristo é o cabeça da sua igreja. Não é igreja A, B, C, D. A é a igreja mãe. Irmãos, alguns dizem que tem uma denominação que chama a igreja mãe. Analise um pouquinho. Tudo bem, podemos até entender, mas lá no início, quando a igreja era poderosa, só tinha o Senhor Jesus como seu Senhor, seu Salvador, e a quem eles serviram. Não tinha tantos outros que entraram depois. Não tinha outros concorrentes com o Senhor Jesus Cristo, querido. Para que eu não entre mais em detalhes, ok? Só pensando um pouco. E aquela igreja era poderosa, poderosíssima. Na porta da igreja do templo tinha um paralítico. Chegaram Pedro e os seus irmãos, e aquele paralítico, não sabiam quem eram eles, disse o seguinte, pedindo uma oferta, pedindo uma ajuda. Aí Pedro diz, olhando para ele, diz o seguinte, o que você pede eu não posso te dar. Mas em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Aquele homem levantou e entrou no templo. Ele caiu o celular. Amém. Vamos continuar. Queridos, ele entrou no templo saltando de alegria. Totalmente curado. Um dos papas, homem de Deus do passado, ele diz o seguinte, nós falamos que Pedro é o primeiro papa. E defendemos isso. Esse papa dizendo a respeito de Pedro. Muito bem. Mas ele diz o seguinte, Pedro não tinha a riqueza que temos hoje, mas ele tinha o poder de Deus. Hoje nós temos riqueza, mas não temos o que Pedro tinha. É para a gente pensar, queridos. Eu não estou eliminando Pedro de ser primeiro papa, nem outros. Eu não estou entrando nesse detalhe. Eu só quero dizer uma coisa, que Senhor Jesus disse, tu és pedregulho, sobre esta rocha, que sou eu, edificarei a minha igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo, quem é
A rocha é Ele mesmo. A igreja é do Senhor Jesus Cristo e Ele é o cabeça. A igreja hoje, queridos, é como lua. A lua não tem luz, não é verdade? A lua, ela não tem luz. Ela manifesta a luz do sol. Ela reflete a luz do sol. Por isso que nós vimos toda essa beleza. A igreja hoje, ela não tem luz. Ela deve refletir a luz de Cristo, do seu cabeça. Não é a luz de nenhum outro. E ela não é poderosa. A luz é de Cristo. Cristo é a luz do mundo. E a igreja de hoje, eu não falei denominação, mas se você diz, eu sou da igreja. Igreja somos nós. Eu e você. Pertencemos a uma denominação? Quem pertence? Nós, como igreja, devemos refletir neste mundo. Nós somos trevas, nós não temos luz. Mas a luz de Cristo. Porque Cristo habita no interior de todos aqueles que Ele salvou. Ele deve ser refletido no nosso relacionamento, no nosso viver. Onde andarmos, nós como igreja, e como reunimos em um local, como igreja, reunidos, a palavra do Senhor diz, vós sois santuário. Vós sois santuário, um só santuário. Igreja, onde o Senhor Jesus Cristo rege, governa, ensina, direciona, conduz. E Ele conduz através do quê? Da sua palavra. Sem a palavra não há condução de igreja alguma. Porque o Espírito Santo pega a palavra de Deus e trabalha no interior de todos aqueles que ouvem a palavra e recebem de bom grado, crendo que isso que está sendo dito, está sendo lido, é a palavra de Deus. O Espírito Santo trabalha nesse assunto e opera em quem estiver ouvindo, segundo lhe apraz, produzindo aquilo que Ele quer que produza. Certamente, a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. Vamos só ler esse texto, Hebreus 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar, para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Uma reunião de pessoas chamando igreja, sem a palavra e ser orientado pela palavra, não há tradição que mantenha a pessoa em relacionamento com Deus. Tradições humanas, conceitos humanos, direção humana. Eu, na minha função, o que eu devo fazer com vocês que estão acompanhando e ouvindo? Eu preciso ter isto. Não dizer a minha opinião, o que eu acho, o que a minha denominação defende, mas sim o que a palavra de Deus defende. Tu és pedregulho, Pedro, sobre esta rocha, que sou eu, edificarei a minha igreja, a igreja de Cristo.
E ele não divide a sua glória com ninguém. Com ninguém. Ele é absoluto Senhor e Deus Todo-Poderoso. Não divide a sua glória com ninguém, porque único digno de louvor, de adoração, de serviço. Ele é o único digno. Digno és. Digno és. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, sabedoria e força e honra e glória e louvor. Não há louvor a fulano de tal. Não, Senhor. Isso não é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, quem é digno, único, digno, é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, sabedoria, força, honra e glória e louvor. Quem? O Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Faça seu comentário. Fique à vontade. Se você quiser alguns textos, quem sabe eu posso te ajudar. Quem sabe? Amém.